Mônica, sou advogada e coordenadora de compliance das obras sociais Irmanduce. Estamos lançando hoje o podcast Compliance em Foco, que vai abordar temas sobre ética e integridade, conformidade legal na área da saúde, através de um bate-papo com convidados especialistas. Serão 3 episódios voltados para a área médica e serão lançados mensalmente, cada um desses episódios. Para esse primeiro episódio, nós estamos aproveitando a nossa Semana da Integridade, que é um evento anual de culminância da comunicação do Programa de Integridade das Obras. Então, estamos lançando o primeiro podcast, Compliance em Foco, que terá como tema recusa terapêutica e objeção de consciência. Para falar um pouco a respeito desse tema, nós vamos contar com a presença de Camila Lemos Aze. Ela é advogada, mestre e doutora em Direito pela UFBA e assessora jurídica das Obras Sociais Irmanduce. Olá, Mônica. Uma alegria estar aqui com você hoje. Acho que a conversa vai ser bem produtiva. E para participar também aqui conosco, Dr. André Luiz Lordelo Fraife, ele que é médico reumatologista, mestre em medicina interna e líder técnico do Hospital Santo Antônio. Seja bem-vindo. Obrigado, Mônica, Camila. Vamos ter um bom papo, com certeza. Pronto. Esse tema, do primeiro episódio, ele aborda 2 aspectos que parecem se contrapor em um primeiro momento, mas eles não são opostos, Eles são temas, na realidade, que revelam direitos e garantias, tanto do paciente como do médico. Antes da gente falar especificamente sobre o tema e nossos convidados tratarem do assunto, eu quero deixar aqui um recado com vocês a respeito da situação financeira das Obras Sociais Irmanduce. Bom, a nossa instituição, as Obras Sociais Irmanduce, fundada há 63 anos pela Irmanduce, hoje Santa Dulce dos Pobres, canonizada há 3 anos, é uma instituição que atende na área da saúde, assistência social, pesquisa científica, ensino em saúde, educação, preservação e difusão da história da fundadora e atende gratuitamente pacientes oncológicos, pacientes com deformidades diversas, pacientes com deformidades crâniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas, crianças e adolescentes em situação de risco social, entre outros públicos. A USID é um dos maiores complexos médicos do Brasil, que atende 100% SUS. E os números são bem grandes. Realiza 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano, 23 mil cirurgias por ano, 43 mil internamentos por ano, 9 mil atendimentos oncológicos por mês, e são 954 leitos apenas em Salvador. Os números, embora extraordinários, infelizmente as obras atravessam um momento de dificuldade financeira muito grande, porque os recursos que recebe do SUS não são suficientes para o pagamento das despesas ordinárias. Então, a instituição tem trabalhado esse ano na divulgação de uma campanha para regimentar doações e doadores regulares. Corre-se o risco, inclusive, de descontinuidade do serviço das obras. Então, para ajudar as obras, para que a gente não, para que esse serviço continue sendo mantido e que a missão siga em frente, eu peço que vocês contribuam através do Pix, amigos@irmanduce.org.br, ou aponte o celular para o QR Code que aparece na tela, para fazer doações de qualquer valor. Para doações regulares, vocês podem se cadastrar no site e, na condição de sócio protetor, fazer doações regulares no valor a partir de R$10. O site é o www.irmanduce.org.br/doe-agora. Bom, então, dito isto, dado o recado, a gente vai iniciar aqui nossa conversa, nosso bate-papo. E eu quero começar perguntando para a Camila, a respeito dos aspectos jurídicos da recusa terapêutica. Bom, então, gente, na verdade, em 2019, o Conselho Federal de Medicina, ele supriu uma lacuna, que nós tínhamos no sistema, tratando especificamente uma resolução
2232 de 2019 sobre a recusa terapêutica e a objeção de consciência, né? Tradicionalmente, o médico ele assumia, né, o protagonismo no tratamento de saúde, ele tinha uma ampla autonomia para determinar como o tratamento deveria ser conduzido. Acontece que, diante das novas premissas sociais vigentes, da própria Constituição Federal, que garante a dignidade da pessoa humana, o Código Civil, que garante a autonomia do paciente, a autonomia sobre o próprio corpo, esse protagonismo precisou ser revisto, né? Então, hoje, enquanto o médico, de fato, ele detém o domínio técnico a respeito do tratamento de saúde, o paciente ele detém autonomia sobre o seu corpo e ele precisa ter voz ativa no processo de definição das terapêuticas que vão ser aplicadas, né? Então, muitas vezes, por razões diversas, o paciente ele pode sim recusar um atendimento, ele pode recusar um tratamento, né? Um dos casos muito conhecidos, né, é o caso das Testemunhas de Jeová, né, que são pessoas que seguem essa ordem religiosa e que não aceitam nenhum tratamento com o uso de hemocomponentes, mas nós temos outros casos, né? Por exemplo, pessoas que precisam submeter alguma espécie de amputação, ou pessoas que precisam submeter a tratamentos oncológicos, que são tratamentos muito agressivos, muitas vezes. E nessas situações, nesses contextos, o sujeito ele pode efetivamente se recusar a submeter ao tratamento, né? E ele e o médico vão precisar equacionar essa situação. Porque se por um lado o paciente tem autonomia, por outro lado o médico também tem uma missão, né? Aquela missão de bem servir, aquela missão de proporcionar o melhor tratamento, e para o médico é angustiante, né? Ele vê que ele pode ajudar e não conseguir ajudar porque o paciente recusou. Eu acho que nessa resolução o Conselho de Medicina foi muito feliz, porque ele trouxe as duas situações não como antagônicas, mas como complementares. Ótimo. E falando especificamente sobre a objeção de consciência, no que consiste a objeção de consciência, doutor André? O que a Camila acabou de falar é que essa resolução ela abre tanto a possibilidade de o paciente definir seu tratamento, se ele quer ou não. O médico também tem autonomia de dizer se vai ou não fazer algum tipo de tratamento que ele não concorde, que às vezes o paciente traz para a gente. Às vezes já vem falando, olha, eu queria fazer isso. Falo, olha, isso aqui não é o ideal e tal. Desde que eu não seja o único médico naquela localidade, e desde que ele não esteja um caso de urgência e emergência, eu posso dizer, olha, eu abdico da minha conduta, da minha acompanhamento contigo, você pode procurar outro médico que aceite fazer aquele procedimento, que esteja em consenso com você. Mas no meu caso, eu como médico estou recusando o acompanhamento contigo. E uma coisa interessante dessa resolução é que traz uma coisa que a Camila fala que é muito importante, é que antes a gente tinha um domínio, o médico tinha um domínio da terapêutica. Ela muitas vezes nem se discutia com o paciente o que é que eu ia fazer. Você tome isso, faça isso. Hoje não, hoje você já faz uma discussão, olha, seu tratamento consiste disso, os efeitos colaterais são esses, a taxa de sucesso é essa, e assim, a gente está junto, vamos para o tratamento ou não vamos? E se ele discordar, está lúcido, está orientado, é maior, não tem problema. Nós vamos seguir junto e comunicar aos outros membros da família que foi uma decisão consciente dele. Tá? Isso é respeitado, o conselho já dá a gente esse respaldo, então isso é muito bom, porque você acaba dividindo também com o paciente, o que é importante, porque às vezes o paciente fica, às vezes, coitado, naquela angústia da doença, ele não pensa muito nisso. Por exemplo, ela falou da Testemunha de Jeová, os pacientes de câncer terminal, que você coloca a taxa de sucesso que aquilo vai ter, e às vezes ele opta por ter uma qualidade de vida naqueles finais de vida dele, sem estar no hospital, sem estar fazendo químio, sem estar tomando alguma medicação que vai ter uns efeitos que ele vai sentir. Isso é uma decisão muito boa. Então, a qualidade da informação que o médico passa para o paciente é extremamente importante, né? Isso, muito importante. Então, é sempre que o médico puder, ele tem que estar sempre atualizado naquele tipo de procedimento ou naquele tipo de terapêutica, para deixar ele bem à vontade. Inclusive, abrir espaço para ele ter uma segunda opinião, ele buscar. Hoje a internet está aí, é uma ferramenta muito importante. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas não deixa de ser uma ferramenta importante. Então, é interessante que se discuta e que o paciente
tiver dúvida, que se tire, não pode ter dúvida, até porque o engajamento na terapêutica do paciente ela é fundamental para o sucesso. Não adianta eu, médico, querer fazer o tratamento, mas você não está segura se aquele tratamento é o que você quer. Então é importante isso, acho que é muito importante. Eu vou dar uma lida na resolução. Ela é uma resolução que conta com 14 artigos, né? E ela é bem interessante. A recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma dessa resolução, o direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que este informe dos riscos e das consequências previsíveis de sua decisão. Né? Então, a qualidade da informação que é dada para o paciente, muitas vezes o paciente ele não tem muita noção, né? E pelos recursos que ele tem, esse médico tem que ter a sensibilidade de também dar uma informação adequada, né? Com a linguagem apropriada. Eu ia colocar isso agora. A linguagem tem que ser bem clara para uma pessoa que é leiga. Se você lê algumas coisas na internet, eu acho interessante assim, tem muito termo técnico, que às vezes você, como uma pessoa leiga, não vai entender especificamente o que é que aquele termo está dizendo. Então, é importante que seja bem claro, na linguagem que ele entenda, questionar se ele entendeu, perceber e repetir várias vezes até que ele entenda. É interessante, quando eu vou ler alguma coisa de direito, Camila, tem uns termos lá que eu ler, eu quase não entendi nada naquela frase. Então tem que alguém chegar e dizer, isso aqui é isso. E traduzir, né, para um português mais claro para aquele paciente que não tem o conhecimento técnico médico. Né? Isso. O artigo 2º diz que é assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente no momento da decisão, o direito de recusa à terapêutica proposta em tratamento eletivo, de acordo com a legislação vigente. Isso. O médico, diante da recusa terapêutica do paciente, pode propor outro tratamento quando disponível. Isso. O artigo 3º, em situações de risco relevante à saúde, o médico não deve aceitar a recusa terapêutica do paciente menor de idade ou de adulto que não esteja em pleno uso de suas faculdades mentais, independentemente de estarem representados ou assistidos por terceiros. Em caso de discordância insuperável entre o médico e o representante legal, assistente legal ou familiares do paciente menor ou incapaz quanto à terapêutica proposta, o médico deve comunicar o fato às autoridades competentes, Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar, etc., visando o melhor interesse do paciente. 5º, a recusa terapêutica não deve ser aceita pelo médico quando caracterizar abuso de direito. E o que caracteriza abuso de direito? A recusa de terapêutica que coloque em risco a saúde de terceiros. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco a respeito disso. A recusa da terapêutica ao tratamento de doenças transmissíveis ou de qualquer outra condição semelhante que exponha a população a risco de contaminação. Parágrafo 2º. A recusa terapêutica manifestada por gestante deve ser analisada na perspectiva do binômio mãe-feto, podendo o ato de vontade da mãe caracterizar abuso de direito em relação ao feto. Perfeito. O médico assistente em estabelecimento de saúde, ao rejeitar a recusa terapêutica do paciente, na forma prevista nos artigos 3º e 4º dessa resolução, deverá registrar o fato em prontuário e comunicá-lo ao diretor médico para que este tome providências necessárias perante as autoridades competentes, visando assegurar o tratamento proposto. Muitas vezes o médico faz a recusa e não comunica, né, à direção médica. É uma determinação, isso, né? É uma determinação. E isso é importantíssimo. É importantíssimo porque em determinados contextos o diretor ele precisa intervir para garantir a continuidade do atendimento ou para pedir o apoio, né, dos órgãos de proteção, as pessoas vulneráveis, para que eles intervenham e garantam a continuidade do tratamento. É direito do médico a objeção de consciência diante da recusa terapêutica do paciente. A objeção de consciência é o direito do médico de se abster do atendimento diante da recusa terapêutica do paciente, não realizando atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Isso. A interrupção da relação do médico com o paciente por objeção de consciência impõe ao médico o dever de comunicar o fato ao diretor técnico do estabelecimento de saúde, visando a garantir a continuidade da assistência por outro médico dentro de suas competências. Uma coisa importante que nem sempre, às vezes, essa relação com o paciente ela é dentro de uma unidade hospitalar. Ela pode ser no meu consultório particular. Sim. E, nesse caso, eu registro em prontuário e deixo claro que, naquele momento, eu
abro espaço para que ele traga um outro colega, um outro profissional para acompanhá-lo, já que eu me coloco, explico a ele que naquele formato eu não estou satisfeito, e aí eu abro espaço para ele trazer um novo colega. Porque quando parece que comunicar ao diretor técnico é quando você está numa estrutura que tem isso, Uma mas unidade, nem né? sempre você tem. Sim. Então é importante que você registre no seu prontuário, seja prontuário eletrônico, seja manual, que você registre que foi colocado, que o paciente entendeu e que você está abrindo espaço para que ele procure uma segunda opinião. Pronto. Na ausência de outro médico, em caso de urgência e emergência, quando a recusa terapêutica trouxer danos previsíveis à saúde do paciente, a relação com ele não pode ser interrompida por objeção de consciência, devendo o médico adotar tratamento indicado independentemente da recusa terapêutica do paciente. Em situações de urgência e emergência, que caracterizem iminente perigo de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independentemente da recusa terapêutica. Isso é importante porque, lembrando que nós temos unidade de pronto atendimento, né, as UPAs. Isso. E muitas vezes os pacientes chegam inconscientes. E nem sempre chega um familiar no mesmo momento. Então, esse é que respalda nós médicos como fazer as primeiras medidas para que a gente salve esse paciente e depois que ele estiver estabilizado, aí sim se discute se ele vai ou não continuar a terapêutica, desde que não ainda ocorra algum risco para ele. Se não ocorrer, isso pode ser discutido, mas é importante. E alguns locais, às vezes, só tem um médico, né? Aquele médico. Então, Sim. isso é importante, que você não pode recusar. Mesmo não sendo urgência e emergência, a continuidade do tratamento, se você é o único médico na região, naquela localidade que vai estar prestando aquele atendimento. Isso. Você pode fazer um relatório para outro colega, caso tenha na unidade perto, uma outra cidade mais perto, faz um relatório dizendo o que é que você fez, qual é a sua ideia, qual é a sua proposta terapêutica e por que você está encaminhando esse paciente. Isso é importante. A recusa terapêutica regulamentada nessa resolução deve ser prestada preferencialmente por escrito e perante duas testemunhas, quando a falta de tratamento recusado expuser o paciente a perigo de morte. São admitidos outros meios de registro de recusa terapêutica quando o paciente não puder prestá-la por escrito, desde que o meio empregado, incluindo tecnologia com áudio e vídeo, permita sua preservação e inserção no respectivo prontuário. Eu quero fazer ainda algumas perguntas, né, a respeito desse tema. Como é que o judiciário vem se manifestando nas situações de manifestação de vontade, quando ela não pode ser legitimamente expressada, seja porque se trata de um incapaz, ou porque no momento da intervenção não foi possível colher a manifestação? A gente falou aqui da resolução, mas e o Poder Judiciário, como é que tem visto isso? Então, na verdade, para a gente tratar sobre recusa com relação a pessoas incapazes ou a pessoas que momentaneamente não possam manifestar a sua vontade, antes a gente precisa falar a respeito de consentimento. Né? O paciente ele precisa ser instado a consentir com a realização do procedimento ou não. Apesar do Código Civil ele ter uma disciplina muito específica a respeito das incapacidades, né? Inclusive hoje ele só caracteriza como um critério de incapacidade absoluta a idade, né? O critério etário. Para fins bioéticos e para fins de disposição sobre o próprio corpo, já existem posicionamentos, inclusive no judiciário, no sentido de que as pessoas, mesmo com discernimento reduzido, ou mesmo que sejam civilmente incapazes, elas precisam ser consultadas. E elas precisam ser consultadas tanto para consentir quanto para recusar. E essa vontade, na medida do possível, ela deve ser respeitada. E o judiciário compreende isso e reconhece isso. Então, a gente precisa diferenciar algumas situações. Quando eu tenho aquele paciente que é maior, capaz, lúcido, orientado e que vai submeter um tratamento eletivo, a vontade dele ela é absolutamente respeitada. No caso de tratamentos de urgência e emergência, como o André bem pontuou, o médico ele tem o privilégio terapêutico. Ele precisa intervir porque a gente, nesse caso, tem um interesse maior, que é o interesse da salvaguarda da vida e da saúde. Depois a gente para discutir como essa terapia continua. No caso desses pacientes que são civilmente incapazes, mas que podem manifestar sua vontade com assistência ou com representação, o médico ele precisa ficar muito atento. Por quê? Porque nem sempre ele vai poder concordar. Porque ele tem o conhecimento técnico que aquele paciente, que não deixa de ser um paciente vulnerável, não assim que eu não posso considerar que todos os pacientes são vulneráveis, né? Porque a gente, quando está doente,
né, tá naquela situação de fragilidade realmente, mas são pacientes em si vulneráveis, ou porque são idosos, ou porque tem alguma deficiência que reduz o discernimento, ou por conta da idade, não tem a maturidade. E nesses casos, o profissional médico, ele não deve acatar a recusa. Ele precisa entrar em contato com os órgãos de tutela, né, Ministério Público, Conselho Tutelar, muitas vezes até delegacia. E quando esses casos são judicializados, né, eu já acompanhei algumas situações dessa, de um modo geral, o Poder Judiciário é muito compreensivo e determina a realização do tratamento. Acompanha o entendimento técnico. Acompanha o né? entendimento técnico e determina. E Agora, repito, situações em que há necessidade daquela terapêutica para a preservação da vida e saúde. O que Camila falou é importante. A definição da terapêutica. Essa terapêutica é importante para a sobrevida ou até a vida do paciente. Ele tem que ser bem claro, um relatório tem que ser bem preciso. Sim. E esse relatório vai servir de base para o judiciário, o conselho tutelar, quem quer que seja, tomar a decisão. Então tem que estar bem claro para não ter nenhum viés na hora da decisão. A gente acompanha, às vezes, casos juntos, e a gente vê que o relatório médico, a definição é importante para a decisão do judiciário definir a continuidade do tratamento. Que muitas vezes, como a gente sabe, quando a gente chega nesse ponto é porque não houve consenso. Isso. Nunca é a primeira opção, é sempre a última opção. Exatamente. Então, a gente tenta convencer de todo jeito, buscar outra informação, se ela quiser pesquisar, se ela quiser conversar com alguém na família, que tem um médico e tal, a gente sempre abre essa possibilidade. A judicialização, a discussão a nível fora do ambiente hospitalar médico, ela é sempre a última opção, porque acaba alguém não tão satisfeito, né? Eu acabei quebrando a relação médico-paciente, ela já não vai mais existir. Exatamente. Então isso é ruim. Não, e André trouxe um ponto interessante, né? O juiz que precisa apreciar um processo desse, ele não tem o conhecimento técnico, Exato. Ele se baseia no relatório. Mas hoje o volume de demandas, né, com esse tipo de temática, ele tem crescido tanto que os tribunais eles estão se aparelhando. Aqui na Bahia, por exemplo, existe uma assessoria técnica para magistrados e embargadores para auxiliar. Né? Fazer a avaliação, né, técnica daquele Então, caso. assim, o médico, nesse contexto, ele precisa entrar em contato com o diretor. André trabalha um bocado, hein, André? Ele precisa entrar em contato com o diretor e precisa de um relatório bem embasado, bem fundamentado, porque ele não vai ser analisado por leigos, ele vai ser analisado pelos pares. Essa relação é importantíssima. O colocar o relatório bem preciso, isso é muito importante. Porque, como quando ela fala, essa Câmara Técnica, na verdade, que dá apoio ao Judiciário, já era uma discussão já dentro do CRM para ter essa ajuda do Judiciário, porque, como Camila falou, não é uma coisa fácil de decidir. Imagine que você não tem essa vivência na área e de repente recebe, olha, é vida ou morte, você decidir, você como juiz tem que decidir. Então não é uma coisa simples para o Judiciário. Então quando você tem uma ajuda, um embasamento, um bom relatório, uma boa assessoria, isso facilita, né? Facilita. E todo mundo ganha, né? O paciente, Sim. todos. Agora, a gente vê assim com uma certa frequência alguma resistência, né, de familiares com determinada terapêutica necessária para ser realizada no paciente que não está em condição de manifestar, né, sua vontade. E a gente também vê muitas vezes uma certa leniência, né, do profissional médico em informar os órgãos, no sentido de que se passar daquele momento, corre risco de vida aquele paciente. Como é que fica a responsabilidade, né, profissional diante dessas situações? O médico ele é responsável pelo atendimento do paciente. Ele tanto do sucesso como insucesso. Eu acho que a grande colocação sua é definir a hora exata de dizer, olha, não tem mais relação médico-paciente, eu não consigo mais definir uma terapêutica junto para a gente conseguir prestar o melhor assistência ao paciente e aí sim acionar os órgãos competentes. Como Camila falou, não é uma coisa fácil para o médico. Ele não é, nós não somos, vamos dizer, preparados para ter esse embate. Isso vai acontecer e hoje, cada vez mais, então, está cada vez se procurando esses órgãos para poder judicializar coisas que antigamente o médico tomava a decisão sozinho.
e hoje não. Então, isso é importante. Claro que não é uma coisa fácil, mas já cada vez mais a gente está vendo isso, e cada vez mais a gente está junto com os órgãos e com os médicos, principalmente relacionado a gente aqui, dando um apoio, né? Isso é importante. E nessas questões, como o André pontuou, né? Antes do caso chegar ao judiciário, internamente precisam ser adotadas medidas para tentar restabelecer essa relação de confiança e tentar mesmo um processo de convencimento, já que o médico ele está convencido de que aquela terapêutica é melhor. E nesse ponto, muitas vezes, a equipe multi ela pode ajudar. Né? A abordagem do psicólogo, a abordagem do próprio assistente social, né? A abordagem junto, o paciente junto com os familiares, para que se abra um canal de diálogo e se consiga chegar a um bom termo, porque, de fato, a judicialização deve ser a última opção, né? Porque gera um desgaste e, como o André pontuou, acaba com a relação médico-paciente, né? Com a relação sadia entre médico e paciente, baseada na confiança, baseada no respeito mútuo, né? Como ela deve ser. Sim. E essa sinalização do profissional médico para a equipe multi, ela é importante, por quê? Porque às vezes a abordagem de um psicólogo, a abordagem da assistente social, ela consegue atingir coisas que às vezes a abordagem médica não consegue. E isso ajuda a gente. Eu acho que é muito importante a equipe multi. E sempre que possível, você está tendo uma dificuldade, você está percebendo que existe uma resistência, envolva a equipe. Porque eu acho que quanto mais o envolvimento da equipe, eu acho que o sucesso com certeza virá. Com certeza. Vamos a uma pergunta que é bem interessante. Como é que fica o caso da situação em que os pais, né, eles discordam da terapêutica? A terapêutica recomendada, né, pelo médico, e um pai recusa e o outro concorda com aquela terapêutica. Como é que isso é resolvido? Então, né, não é uma situação fácil. A resolução, ela pontua a questão do abuso de direito, e uma das situações em que se configura esse abuso é quando a recusa pode prejudicar o terceiro, que é exatamente o que acontece, que pode acontecer numa situação como essa, né? O pai tem um entendimento, a mãe tem outro entendimento, e o médico tem um entendimento que segue para um lado para o outro. Como a gente não tem uma preponderância do entendimento de um com relação ao outro, de um genitor com relação ao outro, infelizmente, o ideal é que esses casos eles realmente sejam levados para conhecimento do Ministério Público, para que a gente tenha uma intervenção. Porque, assim, o dever do médico é garantir o melhor tratamento para aquele menor, né, aquela pessoa que no contexto é vulnerável. E, repito, em se tratando de atendimentos indispensáveis, atendimentos de urgência e emergência, com autorização ou sem autorização, a intervenção precisa ser feita. Essa possibilidade da gente levar para o Ministério Público ou levar até para o Judiciário só em caso de tratamentos eletivos. E que muitas vezes acontece. Infelizmente, a gente precisa fazer isso. Então, esses são os casos onde o médico pode recusar a recusa do paciente, né? Sim. Atendimento emergencial. Sim, e de urgência. Que tem um risco de vida. Onde tem um risco de vida. Isso é o que a Camila pontuou, é perfeito. Às vezes você, médico, tem a relação com a mãe que vem, tá? Geralmente, e às vezes ela é separada, o pai chega e não concorda. Aí criamos um problema, porque ele é pai, né? Tem o direito dele, mas assim, aí é a soberania do paciente, o que é o risco ao terceiro, a gente vai ter que definir e dizer, olha, precisa, e aí levar para os órgãos competentes. Não tem outra opção nesse. Certo. E a indicação de outro profissional? Caso haja recusa, o médico pode fazer essa indicação? Pode, desde que seja em consenso com o paciente. Olha, não concordei, mas eu tenho um colega, eu posso indicar, ou até ela procurar outro, não tem problema, é uma decisão de ambas as partes, ela questionar e pedir a indicação médica, eu tenho uma obrigação, assim como eu tenho a obrigação de fornecer relatório, dizendo a situação dela e por que eu recuso. Ela pode escolher um médico da confiança dela ou solicitar que a gente indique um outro profissional naquela área que possa também acompanhá-la. Isso não é problema, eu acho que é importante isso. É possível, então? É possível. E como é que fica a situação da recusa da terapêutica pelas mulheres gestantes? Menina, é uma situação muito complicada, inclusive a resolução ela já foi judicializada, né, especificamente com relação a essa matéria, porque o que acontece? A própria resolução ela diz que a recusa terapêutica da gestante deve observar o binômio mãe-feto.
Então, nós precisamos identificar aquelas situações em que a recusa da gestante não prejudique ou não tenha potencial de prejudicar aquele bebê, né, que está ali esperando para nascer. Mas, por outro lado, existe um receio de que essa observância do binômio mãe-feto retire a autonomia daquela mulher, de muitas vezes não se submeter a determinados tratamentos. Então, por exemplo, imagine que a mulher ela quer optar por um parto cesáreo, por exemplo. E o parto cesáreo pode não ser a melhor opção para o filho. E nesse caso, como é que se define? Ou o contrário, a mulher ela não quer fazer um parto cesáreo, ela quer aguardar um parto normal, mas naquele contexto o médico entende que ela precisa fazer esse parto. Então, assim, nessas situações a gente não tem como forçar. Eu não tenho como levar a mulher para o centro cirúrgico para fazer uma cesárea contra a vontade dela. A gente vai precisar, mais uma vez, levar para uma autoridade superior. E ainda assim é muito difícil. É um caso muito difícil a gente fazer uma intervenção forçada. Não tem condição. Muitas vezes não tem tempo hábil, inclusive, para levar para os órgãos competentes. Exatamente. O paciente entrou em trabalho de parto. Isso aí. Pois é. É verdade. É bem complicado. Mas aí entra naquela situação de urgência e emergência. Aí o médico assume como soberano e depois se discute até a nível judicial. Uma coisa importante, se não for nada de urgência e emergência, não tem sentido o médico utilizar o tratamento à força. Ele tem a opção de colocar na mesa o tratamento, na recusa, discutir o que é importante, aí sim leva para o órgão competente, claro, desde que tenha tempo para isso. Exatamente, né? Eu gostei muito dessa pontuação de André, porque muitas vezes nessa situação da gestante a gente não tem tempo para discutir. E o médico ele vai precisar, ainda mais em localidades pequenas, que às vezes só tem um profissional, não tem muito tempo para discutir. E nessa situação ele realmente precisa se valer do privilégio terapêutico, que é efetivamente realizar o que tiver que ser realizado. Esse tema é bem interessante, importante, não é? Quero agradecer aos dois pela presença, pelas contribuições. Acho que a gente aqui discutiu, né, os aspectos mais relevantes, né, que envolvem a recusa terapêutica e a objeção de consciência. Eu espero que todos que estejam nos assistindo tenham gostado, né? Agradecer a vocês. Antes de finalizar, eu lembro a todos de acessarem o site para realizar as doações. Pode ser por Pix, pode ser pelo QR Code, pode ser pelo site. Agradeço novamente, Camila. Eu que agradeço pela oportunidade, adorei estar aqui batendo papo com vocês e pode me convidar mais vezes. Estou à disposição. Está convidada. Agradeço também, doutor André, sua participação. Obrigado, foi muito bom e também, como Camila, estou à disposição, só convidar. Tá joia. Bom, a gente encerra aqui o primeiro episódio do nosso Compliance em Foco. Comentem, divulguem e até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.